Começar. Tá passando aqui, tá não, né? Hum? Não entendi. Beleza. Pode começar. Então, vamos lá, né? Boa noite, pessoal. Não sei se algum de vocês já teve aula comigo, tá? Quem não vê, se não teve aula comigo aqui, tá? Com bastante tempo que eu dou aula no IB aqui de informática, tá? Meu nome é Thiago Souza e tá aqui meu contato. Esse contato é o WhatsApp também, tá? Vocês podem anotar qualquer dúvida que vocês tiverem ou material que vocês precisem solicitar. Podem entrar em contato comigo aí que eu passo para vocês, tá bom? Só não garanto responder rápido, porque nem sempre dá para responder rápido, mas eu respondo todo mundo, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco aí sobre um assunto que vai cair no edital de vocês, né? É um assunto que cai geralmente com muita frequência em muitas bancas e praticamente todos os concursos, né? Que é uma parte de redes de computadores. A gente vai entender o que são redes de computadores, quais são seus componentes, o que a gente vai precisar saber para estar preparado aí no dia da prova, tá bom? Então, o primeiro conceito que a gente precisa aprender é basicamente o que é uma rede de computadores, certo? Então, pessoal, aqui, quando a gente começa a falar de rede de computadores, eu já deixo uma distinção para vocês aí, tá? Muita gente associa rede à internet, legal? Então, muita gente acha que só está conectado numa rede se aquela rede tem internet, certo? E são coisas distintas. Então, o que é uma rede de computadores? Uma rede de computadores, pessoal, é uma conexão entre dois ou mais dispositivos por meio de recursos de comunicação com o objetivo de compartilhar hardware e ou software, tá bom? Então, pessoal, primeiro, a gente fala ali redes de computadores de forma bem genérica, tá? Mas vocês incluam aí todos os dispositivos que a gente tem hoje. Então, a gente tem hoje smartphones, tablets, né? A gente tem computadores, laptops. Então, são N dispositivos que nós temos hoje que podem formar redes de computadores, tá bom? E aí pergunta para vocês, esse conceito de hardware e software, é claro? Quando eu falo hardware, vocês sabem do que se trata e software, vocês sabem do que se trata? É tranquilo? Pessoal no chat aí, se alguém não souber, tá? Me avisa que eu explico. Mas basicamente eu vou passar isso aqui rapidinho, tá? Então, todo sistema computacional, ele é formado sempre da soma desses dois elementos aqui, tá? Então eu tenho o hardware mais o software. Então, o sistema computacional é sempre formado desses dois itens aí. Sem um deles, a gente não teria nenhum sistema computacional funcionando. Então, basicamente, pessoal, isso aqui é bem simples de entender. Hardware é toda a parte física do computador, tá? Novamente, computador no sentido mais abrangente de todos os dispositivos lá, tá? Então, hardware é a parte física e software é a parte lógica. Então, se você pensar em um componente computacional que você consiga tocar, que você consiga segurar, pegar na mão, obviamente nós vamos estar falando de um hardware, tá bom? Já se esse recurso aí for um recurso que você não pode tocar, né? Seja um recurso lógico aí, ele é um software. Basicamente aqui nossos softwares são nossos programas, né? São nossos programas de computador, são nossos apps e assim por diante, tá? Então, todo sistema computacional é formado desses dois itens, tá bom? E quando eu tenho dois dispositivos que se conectam e eles conseguem trocar qualquer informação que seja, eu tenho montado aí uma rede de computadores, tá? Então, essas redes, pessoal, elas são categorizadas de várias formas. E uma forma que é muito comum a gente vê categorização de redes de computadores, é essa categorização que nós temos aí com relação à abrangência. Deixa eu ver se o apagador está aqui. Deixar aqui mais fácil.
Então, pessoal, o que é essa categorização de redes por abrangência? Quando a gente está falando de abrangência, eu estou falando de abrangência territorial, tá? É o quão grande essa rede é em espaço territorial, espaço físico. E aí a gente vai ter essas redes categorizadas aí em 4 siglas, da menor rede para a maior, tá? Então eu tenho PAN, MAN, aliás, PAN, LAN, MAN e WAN, tá bom? Que são as abreviações, né? PAN é a abreviação de Personal Area Network ou rede de área pessoal, LAN, Local Area Network ou rede local, MAN, Metropolitan Area Network ou rede metropolitana, e a WAN, que é de Wide Area Network ou rede de longa distância. Tu passa para mim, por favor? Então, pessoal, ó, primeiro a gente vai ver aí as redes PAN, tá? E eu já vou fazer aqui, já vou deixar aqui um comentário para vocês, que essas categorizações... Obrigado. Essas categorizações aí, pessoal, elas possuem um aditivo, né? Que a gente já vai ver. Então, para cada uma dessas redes aqui, elas têm uma outra categorização. Tu volta para mim, por favor? Ele não está querendo voltar. Para cada uma dessas redes aí, pessoal, a gente tem um aditivo, tá? Que essas redes, elas também podem ser categorizadas com a presença ou não de fios, tá bom? Então, eu tenho a PAN e eu posso ter também a WPAN, tá? Da mesma forma, eu tenho a LAN, eu posso ter a WLAN, tenho a MAN e também posso ter a WMAN. E por último, eu tenho a WAN, que também pode ser uma WWAN. E esse Wzinho aqui, pessoal, ó, esse Wzinho aqui é o W que indica que ela é wireless, tá? Wireless, ou seja, são redes sem fio, tá bom? Então, as redes estão categorizadas aqui por abrangência e pela presença ou não de fios na sua conexão, tá? Então, sempre que eu tiver uma rede sem fio, ela vai ter um Wzinho aqui precedendo o nome da sigla, tá? Passa para mim, por favor. Então, pessoal, ó, a primeira rede que nós vamos ver é a PAN, que também pode ser WPAN, né? Então, esse P aqui, pessoal, ó, anotem aí, vocês lembram de pessoa, tá? Esse Pzinho aí é de pessoa ou de pessoal, é uma rede pessoal. Portanto, ela é uma rede que tem por característica atender a um único usuário, ok? Então, redes PAN são redes pessoais e elas têm como principal característica atender a um único usuário e geralmente elas conectam aí 2 dispositivos, tá bom? Então, ó, as redes do tipo PAN ou redes de área pessoal, né, são usadas para que dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada. Um exemplo disso são as redes Bluetooth. Então, geralmente, pessoal, essas redes elas servem a um único usuário, ok? Então vejam ali, ó. Vejam ali, ó. Eu tenho vários dispositivos, né? Então, um exemplo de rede PAN. Então, eu tenho, por exemplo, um telefone que tem um fone de ouvido sem fio, né? Um fone de ouvido Bluetooth. Ela vai ser uma WPAN, tá? Ou eu tenho, por exemplo, um controle, um joystick de um videogame que o videogame consegue se comunicar, o joystick com o videogame. Eu também tenho uma WPAN, tá? E temos outras com fio, né, pessoal? Vocês acham que, por exemplo, se eu pego o meu computador e eu conecto um teclado, eu estabeleci uma rede ali, boto um mouse ali no meu computador, eu liguei ali, eu estabeleci uma rede. Tem 2 dispositivos se comunicando. Tem. O computador está comunicando com o mouse, recebendo sinais do mouse. Então, a gente pode entender que aquilo ali é uma rede PAN, tá? Então, essas redes, elas geralmente vão servir a um único usuário e geralmente não conectam mais do que 2 dispositivos, tá bom? Então, com esse tipo de rede, pessoal, ela é muito vista nessa categoria aqui, a WPAN, tá? São as redes sem fios.
Aquela rede que você estabelece, por exemplo, via Bluetooth entre o seu celular e o som do seu carro. Aquilo ali você montou uma rede, né? Então, que tipo de rede é essa? É uma rede PAN. Por quê? Porque ela conecta dois dispositivos, ela serve a um único usuário e geralmente o alcance dela é bem limitado. Então, pensem aí comigo, você está ouvindo música no som do seu carro, fazendo o streaming da música, né, através do Bluetooth com o seu celular. Se você pega o celular e começa a se afastar do carro, rapidamente a música vai parar de tocar, né? Porque você excedeu o limite da PAN, você ficou muito distante para que o sinal Bluetooth consiga conectar seu computador, aliás, o som do seu carro ao seu celular, tá? Então a característica dela, pessoal, é que ela é a menorzinha de todas. Então eu tenho aqui no diagrama, eu tenho aqui minhas redes PAN ou WPAN, né? Como a gente viu. E aí, pessoal, depois delas, ó, pode passar para mim, por favor. Depois delas eu tenho a LAN ou WLAN, né? E esse L aqui, pessoal, ó, vocês lembram de rede local, tá? LAN, local, são as redes que são montadas em um local específico. Então, as chamadas Local Area Networks ou redes locais interligam computadores presentes no mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro da sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes. Então, pessoal, essa aqui é a mais comum que nós temos, tá? Qual é a minha rede LAN? Todos nós que temos um roteadorzinho lá em casa tem sinal de internet. Aquele sinalzinho ali pode ser da BrisaNet, da AraújoSat, da Velox, seja de quem for. Aquela redezinha local onde você se conecta é uma rede LAN, tá? Então, quais são as características da rede LAN? Ela é um pouquinho maior do que a PAN, porque agora ela já conecta vários usuários. Ela também já conecta vários dispositivos, né? Você pode conectar ali o seu computador, do seu irmão, seu celular, a sua Smart TV. Então você agora consegue conectar uma gama de dispositivos um pouco maior, mas ela ainda é um pouco restritiva. Ela é restrita àquele local. Então quando você pega o seu celular, você está dentro de casa, você sai da sua casa, começa a caminhar, não demora muito para que o seu celular desconecte da rede que você estava conectado em casa. Por quê? Porque a força do sinal, a abrangência dessa rede não é muito grande. Legal? Então, ali um exemplo de rede LAN, né? Você tem ali um dispositivozinho roteador lá e ele está conectando vários outros dispositivos, né? Está conectando computadores, impressoras, um videogame ali. Lembrando, pessoal, que sempre que a gente faz uso de uma conexão sem fio, a gente adiciona aí o W na frente da nomenclatura da rede, tá bom? Então, a gente tem aí um pouquinho maior do que a LAN, aliás, do que a PAN, a LAN ou a nossa WLAN, tá? Pode passar aí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, senão assim a grama vai ficar muito grande. Pessoal, tranquilo até aqui? Dúvidas? Tá muito rápido? Não, né? Quem cala consente. Então, pessoal, ó, maior do que essas duas que a gente viu inicialmente. Agora nós temos as redes MAN, tá? Esse M aqui, pessoal, ó, a gente vai lembrar mais ou menos de metrópole, tá? É uma rede metropolitana. E aqui, pessoal, que a gente começa a entender como é que a internet vai funcionar, tá bom? Então, a rede MAN, ela agora não é mais uma rede isolada, como a gente tinha ali a PAN e a LAN, né? A rede MAN, ela começa a se formar quando eu tenho a junção de várias redes LAN, tá bom? Então, pessoal, como funciona? Você está na sua casa, você tem uma rede LAN que conecta os seus dispositivos, tá bom? Mas você tem um colega que mora em um outro bairro. E esse seu colega, ele também tem uma rede local lá que conecta os dispositivos dele. Mas vocês precisam se comunicar, vocês querem se comunicar, né? Você quer mandar uma mensagem para o seu amigo que está em um outro bairro e esse amigo precisa receber essa mensagem que você enviou.
Então, isso só é possível, pessoal, quando a gente começa a ter redes MAN. A rede MAN é uma interconexão de várias LANs. Então, qual é a abrangência dessa rede? Ela é mais ou menos o tamanho de uma cidade, tá ok? Então, ó, imaginemos, por exemplo, que uma empresa possui 2 escritórios em uma mesma cidade e deseja que os computadores estejam lá interligados, né? Para isso, existe a MAN, né? Que conecta diversas redes locais dentro de algumas dezenas de quilômetros. Então vejam ali à direita, pessoal, como é o diagrama, né? Eu tenho várias redes LAN, ou seja, eu tenho uma rede LAN, vamos supor que ali cada um seja uma filial daquela empresa dentro do Crato, né? E eu tenho várias redes LAN, várias redes locais. Quando eu pego essas redes e passo a conectar uma com as outras, aí eu passo a ter uma rede MAN, tá bom? A abrangência dessa rede aí, pessoal, é mais ou menos o tamanho de uma cidade, tá? Não existe na literatura técnica nenhum dado específico falando assim, até 1 quilômetro é LAN, depois de 10 quilômetros aí já é MAN, entende? Isso aí é só para vocês terem uma noção da abrangência, tá? Mas não existe na literatura um dado técnico que especifique isso aí, tá bom? Passa para mim, por favor. E por último, pessoal, é a WAN, tá? Que é a rede, a maior rede que nós temos, e ela abrange todas as demais. Então eu tenho aqui a WAN ou as WANs, tá? Então, que tamanho é essa rede aí, pessoal? Essa aí é a nossa rede mundial que a gente chama. São redes de longas distâncias. E o que é que ela faz, pessoal? Vocês lembram que a MAN são várias LANs conectadas, não é assim? E quando é que eu tenho uma MAN, uma WAN? É quando eu tenho várias MANs que também se conectam, ok? Então, eu tenho agora uma rede maior que conecta todas as MANs, que por sua vez conecta todas as LANs, ok? Então, pessoal, isso aí é o modelo que a gente tem hoje da nossa chamada internet, tá? O que é a internet? Tem um conceito que diz, né? A internet nada mais é do que a rede das redes. Por quê? Porque a internet é uma grande WAN que conecta todas as WANs, tá? Que por sua vez conecta todas as LANs. E é por isso que você consegue mandar uma mensagem no WhatsApp aqui e essa mensagem chegar no Japão, por exemplo, tá? Porque essas redes, elas são interconectadas. Então, a Wide Area Network, ou rede de longa distância, vai além da MAN e consegue interligar uma área muito maior como um país ou um continente, tá bom? E ela é formada por um conjunto de MANs. Abrange aí grandes regiões, grandes áreas geográficas, tá legal? Tranquilo? Pode passar. Então, pessoal, ó, isso aí é só uma referência, tá legal? Como eu disse para vocês anteriormente, né, a gente não tem um número fixo que vai determinar aonde uma rede deixa de ser LAN e passa a ser MAN. Onde ela deixa de ser MAN e passa a ser WAN, tá? Então, esse aí é mais ou menos para vocês terem uma ideia. Então, se eu tenho ali uma redezinha de 1 metro quadrado, por exemplo, até mais ou menos ali uns 10, 9 metros ali, eu tenho uma PAN, né? A partir de 10 metros mais ou menos aí, até uns 3 quilômetros aí por aí, você já tem aí uma LAN, né? Uma rede maior. Quando você passa de 3 quilômetros de abrangência dessa rede, então aí você já vai ter mais ou menos uma MAN. E aí quando você tem essa MAN, que ela passa a ter uma abrangência maior do que 100 quilômetros, ela fica mais, já vai se transformando aí numa WAN, tá? Lembrando, isso aí é só para referência, não existe nada na literatura que indique exatamente quando uma rede vai trocar de categoria, tá? Vai ser categorizada de maneira diferente, beleza? Pode passar. Então, pessoal, ó, a internet é a rede das redes. É uma rede gigantesca mundial de computadores que inclui desde grandes servidores até computadores pessoais. A gente utiliza aí diversos meios de comunicação existentes, como telefones, cabos, satélites, fibra óticas e etc. Tá? Temos aí tráfego de alta velocidade de informações contendo textos, sons e imagens. Pessoal, se eu passar por cada uma dessas redes aqui e perguntar a vocês um exemplo dessas redes, vocês conseguem visualizar?
Se eu perguntar, por exemplo, uma LAN, todo mundo sabe dizer, né? Ah, a rede da minha casa é uma LAN, beleza? Mas e se eu disser assim, uma MAN? Ah, é a rede de uma cidade, beleza. Então vamos supor, eu tenho uma MAN que conecta todos os clientes da BrisaNet e do Crato. Tem uma MAN, né? E se essa rede for WMAN, alguém consegue me dar um exemplo de uma WMAN? Uma rede sem fio que abrange a cidade inteira? Vocês já usaram internet via rádio? Infelizmente. Boa, excelente resposta. Perdão. Então, pessoal, como é que funciona o princípio da internet via rádio? Você tem uma antena de transmissão no seu provedor e tem uma antena que recebe aquele sinal na sua casa. Então, aquele sinal vem lá da antena do seu provedor até a sua casa, ele vem sem fio. Né? Ele vem através das ondas de rádio. Então, nós temos aí uma WMAN. É assim? Aquele provedor consegue jogar sinal na cidade todinha. Geralmente, ele pode ter uma ou mais antenas, mas ele joga o sinal sem fio. Tá? E uma WAN, pessoal? Existe WAN sem fio? Uma rede que me conecte daqui para o outro lado do país sem fio? Existe uma rede com essa abrangência? Alguém consegue pensar? Então, qual é o exemplo de WAN, de WAN que a gente tem? Todo mundo aqui tem o 4G no celular, não tem? 5G. Então, é sem fio? É sem fio. Como é que funciona? Funciona através de torres de transmissão que se interligam e conseguem estabelecer uma rede de abrangência mundial. Outra alternativa para cá seria as redes via satélite, né? Não sei se vocês já observaram, pessoal, mas a grande maioria dos bancos, você vê do lado de fora do banco aqui aquelas antenas gigantes. Aquelas antenas ali são para estabelecer redes privadas do banco sem fio. Então, eles se conectam, recebe via satélite, tá? Então, ó, PAN é a rede de um único usuário, geralmente conecta dois dispositivos, né? A rede LAN é um pouquinho maior, ela vai funcionar na sua casa, mais ou menos ali, na sua empresa. Quando eu tenho uma abrangência territorial mais ou menos do tamanho de uma cidade, eu tenho uma MAN. E quando essa abrangência aumenta muito, vai pegar aí um país inteiro, um continente, ou mesmo o globo terrestre, a gente tem a WAN, tá? Tranquilo com relação a isso? Alguma dúvida? Passa para mim, por favor. Ah, pessoal, eu esqueci de passar uma coisa para vocês, ó, só um ponto para vocês lembrarem, tá? Eu comecei a aula explicando que rede e internet são coisas diferentes, correto? Todo mundo lembra disso, né? Aí eu pergunto a vocês o seguinte, pessoal, dentro da sua rede, da sua casa, se cai a internet, os dispositivos dentro da sua casa, eles continuam se comunicando? Sim ou não? Você tem aqui uma rede, ó. Tá aqui o teu roteador aqui na tua casa, tá? Aí tu tem um cabozinho aqui que vem pro teu computador. Aí tu tem aqui outro cabozinho aqui que liga a tua impressora. Esses aqui eles estão conectados numa rede. Cai a internet. Aqui é a saída para a rua. Cai a internet, cortou esse cabo aqui. Eu continuo tendo uma rede? Os dispositivos continuam se comunicando ou não? Sim ou não? Sim, tá, pessoal? Por quê? Porque lembra, rede é diferente de internet, ok? Então, se eu estou sem internet, não sei se vocês já usaram uma impressora em rede, tá? Mas se eu estou sem internet, meu computador está conectado aqui na rede e minha impressora está conectada aqui. Se eu mando uma impressão, a impressora não imprime? Imprime. Isso significa que eles estão o quê? Trocando informações, correto? Se eles trocam informações, logo eu tenho uma rede. Tá legal? Então, existe essa distinção. É muito comum o pessoal, na hora da prova, na hora que a gente faz essa pergunta, ficar com essa dúvida na cabeça. Rede e internet são coisas distintas, tá? Onde é que a internet vai entrar? A internet vai entrar quando eu tenho uma rede LAN aqui, ó. Aqui é a minha casa, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, LAN 1. Aí aqui tem a casa do meu vizinho aqui, ó. LAN 2. Aqui eu tenho o mesmo cenário. Tem um roteadorzinho aqui. Tem aqui a TV dele aqui. Tem aqui um smartphone aqui conectado. Quando eu quero sair daqui uma informação do meu telefone aqui para cá, aí sim agora eu vou precisar de internet. Por quê? Porque essas redes aqui, ó,
elas estão fisicamente separadas, ok? Mas aqui dentro da minha rede local e aqui dentro dessa rede local, todo mundo se comunica, tá? Mas aqui, pessoal, ó, o cenário não é assim tão direto. Por quê? Porque essa rede aqui, ela não sabe como encontrar essa aqui. Eles precisam de alguém, uma pessoa do meio aí que consiga saber onde está cada uma das redes. E aí essa pessoa, pessoal, é o que nós chamamos, essa entidade é o que a gente chama de ISP, ou provedor de acesso. Se eu perguntar a vocês aqui, quem é o provedor de acesso de vocês sabem dizer? Todo mundo sabe dizer? Aí pronto, se eu vou perguntar diferente, qual é a internet que tu usa? Agora tu sabe dizer, né? Aí o cara vai dizer, Brisa. Ah, não, eu uso a Araúsat, eu uso a internet da Claro, eu uso qualquer uma. Esse cidadãozinho que você disse que é a minha internet é Brisa, esse é o seu provedor de internet, tá? O provedor de internet, ele é a porta de acesso para que a sua rede local consiga se comunicar com outras redes locais, tá? Então aqui, ó, a partir do momento que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, a Brisa. Eu estou fazendo muita propaganda da Brisa de graça, né? Então eu vou chamar de provedor X. Então aqui, esse cidadão aqui abre a porta para que esse cabozinho aqui se conecte aqui e essa conexão chegue aqui. Não é assim mesmo na nossa casa, pessoal? Você não tem um roteador e esse fio não sai para o poste na rua? Não é assim que funciona? Então, através do seu provedor é que você vai ganhar acesso aqui à sua MAN e à sua WAN, tá? Então, seu provedor é chamado lá na prova, vai cair como ISP, ou provedor de acesso à internet. É o provedor de serviços de valor adicionado que tem função de conectar um computador à internet, permitindo a navegação na web, tá bom? Então, de maneira simples, é uma empresa que você contrata e geralmente você paga mensalmente para ter acesso à internet. Então, a gente tem aí Velox, Brisa, Araúsat, entre outras, tá? Além de tudo, a gente contrata uma velocidade de navegação, não é assim, pessoal? Você contrata o provedor, contrata uma velocidade lá de navegação, tá joia? Então, ó, ISP é o meu provedor, é ele que abre a porta para que eu comece a conectar redes locais, tá bom? O provedor, ele tem conhecimento e ele consegue endereçar as mensagens que a gente vai mandar de um local para o outro. A gente ainda vai entender como é o endereçamento dessas mensagens, tá bom? Tranquilo, provedor de acesso, pessoal? Simples, né? Tranquilidade. Então vamos lá, ó. A gente tem aí meios de conexão, tá bom? Deixa eu apagar aqui novamente. Meios de conexão. O wireless, pessoal. O que é conexão wireless? Todo mundo sabe, né? Wireless é o quê? Sem fio, né? Aí deixa eu fazer outra pergunta pegadinha para vocês aqui. Qual a diferença de wireless e Wi-Fi? Ou é a mesma coisa? A mesma coisa? Tem diferença? Se tem diferença, que diferença é essa? Alguém já parou para pensar nisso? Cuidado, tá, pessoal? Que isso aqui também derruba candidato no dia da prova. O wireless e o Wi-Fi são coisas diferentes. Legal? Então, ó, eu tenho aqui o wireless diferente de Wi-Fi. Geralmente, depois que a gente passou a ter essas conexões sem fio, né? Convencionou-se chamar tudo da mesma coisa. Mas não é. O wireless quer dizer conexão sem fio, como todo mundo disse já, né? Isso aqui todo mundo sabe. E o wireless, e o Wi-Fi é o quê? O Wi-Fi é um tipo de conexão sem fio. Ok? Temos mais conexões sem fios, pessoal, além da Wi-Fi? Se eu conecto meu fone de ouvido no meu celular via Bluetooth, eu estabeleci uma rede? Estabeleci, né? Eu estou usando fio? Não. Então eu posso dizer que Bluetooth é o quê? Wireless, não é? É. Mas não. Viu a diferença agora? Wireless, Wi-Fi é o quê? É um tipo de conexão que não usa fio.
mas o Bluetooth também é wireless, tá? Então, pessoal, tem uma conexão bem mais antiga que a gente usa no nosso dia a dia e ninguém percebe. Quem aqui tem uma televisão com controle remoto? Todo mundo, né? Um receptor com controle remoto. O receptor consegue comunicar, o controle consegue comunicar com o dispositivo, a TV, o receptor, seja o que for? Consegue, não consegue? Usa fio o controle? Não, então é uma conexão wireless. De que tipo? Infravermelho. É assim? Então, eu tenho N conexões sem fio. Eu posso ter Bluetooth, eu posso ter Wi-Fi, eu posso ter infravermelho, eu tenho um N tipo de conexão. Wi-Fi é só um tipo de conexão wireless, ok? Então, cuidado com isso na prova também. Então, conexão wireless é qualquer tipo de conexão que é caracterizada pela ausência de fios. Então, eu consigo me comunicar sem precisar ter um cabo ligado, sem precisar ter um cabo pendurado, né? E aí, pessoal, a gente tem algumas especificidades aí. Então, hoje a gente tem basicamente duas frequências aí, tá? Que a gente usa o Wi-Fi lá. Então, eu posso ter 2.4 GHz ou 5 GHz, tá? Às vezes você liga lá para reclamar do seu provedor de internet e o cara oferece, não, ó, eu vou lhe dar aqui uma conexão, vou melhorar aqui uma conexão de 5 GHz para você. Não sabe nem o que é, né? Só sabe que 5 é melhor do que 2.4, né? Intrinsecamente a gente sabe disso, né? Assim, que é maior do que 2, então deve ser melhor. Mas a resposta nem é essa, tá, pessoal? A resposta é depende. Cada uma tem vantagens e desvantagens, tá? A de 5 GHz ela costuma ser mais rápida, mas ela tem um alcance menor, tá? Então você bota um roteador aqui com uma conexão de 5 GHz, ele só vai jogar até o local X. A de 2,4 ela é um pouquinho mais lenta, mas em compensação ela joga mais longe. Você consegue acessar a rede mais longe, tá? Porque eu não sei se vocês já observaram, mas o sinal ele existe, o sinal sem fio ele tem atenuação, como a gente chama. Que é o que? Você bota um roteador aqui, cada paredezinha a mais que tem daqui até onde você vai, a conexão vai ficando mais fraca, né? Assim, porque ela tem que atravessar a parede e atenua a transmissão do sinal. Então a rede de 2,4 ela consegue atravessar a parede melhor do que a de 5. Então cada uma tem vantagens e desvantagens. A de 5 é mais rápida, mas ela tem a desvantagem de ser mais curta, vamos dizer assim. E a de 2,4 ela é mais lenta um pouquinho, mas ela em compensação atravessa melhor as barreiras, tá? Pode passar. Hum. Uhum. Fica. O repetidor de sinal é justamente para eliminar esse problema. O seu repetidor de sinal, ele tem fio ou é sem fio? O com fio é ainda melhor, tá? Porque o repetidor de sinal, ele capta o sinal que está ali e repete. Então, teoricamente, você está jogando o sinal um pouquinho mais para frente. É para isso que a gente usa o repetidor de sinal. Mas os seus aparelhos vão enxergar como uma rede só. O repetidor de sinal é uma ótima situação para quem tem uma casa grande, por exemplo, que o seu roteador está na sala aqui, porque isso é mais uma questão, pessoal. Não sei se você já, quem usa a internet via fibra, vocês vão observar que o cara, quando ele vem instalar a fibra, ele pega o local. Se tua casa começa aqui, a sala é aqui, ele vai botar o roteador assim, encostado na parede aqui, na hora que entra na sala. Por quê? Porque a fibra é muito cara e ela tem que vir do poste até o teu roteador. Então, geralmente o roteador ele fica no primeiro cômodo da casa. E aí você tem uma casa grande, você quer pegar seu sinal sem fio lá na sua suíte, lá no final. Aí vai ter nas barreiras das paredes, chega lá, o sinal não pega. Aí a gente põe um repetidor no meio da casa, que ele capta o sinal aqui e joga mais para frente. Mas o repetidor de sinal sem fio, ele joga, mas mesmo assim existe uma perda. Porque ele já capta o sinal já morrendo aqui para jogar de volta, tá? Beleza? Então, pessoal, ó, por padrão, toda conexão cabeada, ela é sempre superior a sem fio, tá? Sempre. Qualquer situação. Por quê? Ah, bom ponto para vocês anotarem, pessoal. Ó, isso pode cair na prova. A gente já aprendeu o que é o wireless, né?
E se na prova aparecer assim, pessoal, ó, wired, vocês já ouviram falar esse termo? Não, né? Porque essa aqui é a bam bam bam. O wireless é sem fio, o wired é com fio, ok? Então na prova pode aparecer esse termo aqui para vocês, ó. Wired e wireless. Sem fio, com fio, tá? Então toda conexão com fio, ela sempre vai ser superior à conexão sem fio, porque não existe perda, tá? Quando você tem uma conexão wireless, aquele sinal ele é jogado ao ar. E aí você tem a dissipação do sinal, tá? Então, quando você tem uma conexão cabeada, você não tem perda, porque o sinal passa dentro do cabo. Então, se você passa um cabo daqui até o final da sala lá, você não tem perda de sinal, vai correr dentro do cabo. É como você passar água no encanamento. Você joga 1 litro d'água aqui, sai 1 litro lá, não sai? Porque a água vai no encanamento. Agora, já se você pega, bota um balde ali e faz um chuveirinho assim com a mangueira, provavelmente boa parte da água vai cair fora do balde, né? Então é mais ou menos isso. Quando você tem um sinal wireless, o sinal está sendo lançado no ar e aí você sempre vai ter perda. O wired não, ele vai dentro do cabo, então por isso que é muito comum, pessoal, quem tem um console, um videogame em casa, ou quem assiste Netflix, por exemplo, é muito comum que o cara tenha uma conexão mais ou menos, aí ele pega um cabozinho do roteador e liga na televisão, porque melhora o sinal. Se ele for assistir sem fio, provavelmente vai travar. Aí o cara vai e bota um cabo. Conexão com fio é sempre superior, beleza? E a conexão Wi-Fi ou conexão wireless tem mais um problema, pessoal. Ela é uma conexão exposta, tá? Se tu tem um cabo ligando o teu roteador, o teu computador, ninguém vai invadir tua rede. Não é verdade? Porque o cara não só se ele tirar o cabo do teu computador, ele está no computador dele, né? Mas o sinal sem fio, ele tem o problema de ser público, por assim dizer. Porque como ele é lançado no ar, qualquer pessoa com um equipamento que possua uma antena consegue captar a tua rede, né? Teu vizinho, se ele chegar lá na tua calçada, ele vai ver a rede da tua casa. O que é que impede ele de conectar? É a senha que a gente coloca, tá? Então, a rede wireless, ela ainda tem esse pequeno detalhe aí que a gente não lembra. Ela é uma rede exposta, ok? Então, a gente vai ter aí problema de segurança. Então, ó, foram criados aí ao longo dos anos 3 algoritmos para que a gente crie senhas de internet. Aliás, senhas para botar na rede, né? O primeiro é o WEP ou WEP, tá bom? Que é um algoritmo de segurança que foi o primeiro a ser criado. Ele foi criado em 1999, né? E é compatível com praticamente todos os dispositivos Wi-Fi disponíveis no mercado. Por ser um sistema de segurança de 128 bits, é possível descobrir a palavra passe de uma rede em poucos minutos, tá bom? Então, se o cara... Qual é o problema disso, pessoal? Ó, o problema da segurança aí dessas redes não é só o cara conectar e gastar a tua internet, não. É mais do que isso. Lembra que quando ele conecta na tua rede, ele passa a enxergar todos os teus dispositivos que ali estão conectados. Então ele pode, por exemplo, realizar uma invasão no teu computador. Não é só o cara que conectar e ele vai assistir tua Netflix, não, né? Gastar tua... Tem mais esse problema, porque lembra que dentro da rede todos os dispositivos se comunicam, né? Então a primeira foi esse web aí. E aí depois ele foi trocado porque ele passou a ser obsoleto, tá? Ficou muito fácil descobrir as senhas. Então veio aí o WPA, bom? Que é um pouquinho mais novo que ele, é de 2003, certo? E aí a capacidade da chave dobrou, era 128 bits, passou a ser 256 bits. Só que rapidamente, pessoal, esse protocolo também foi superado. E aí veio o WPA2, que é o mais atual, tá? E o mais seguro. Esse aí é de 2006, tá bom? Segundo especialistas, o risco de intrusão para usuários domésticos, tá? É praticamente zero, porque a chave de segurança dele é de 512 bits. Pessoal, como é que eu explico para vocês essa questão desses bits aí, que todo mundo está perguntando agora, né? O que é isso? É isso? Então, tecnicamente, é
é um pouco mais complexo do que isso que eu vou dizer a vocês, mas vocês podem entender assim, ó. Toda senha, ela é impactada pelo comprimento da senha e pelos caracteres que fazem parte da senha. Então vamos supor que eu tenho uma senha de 4 caracteres só numérico. Então minha senha é assim, ó. Só tenho 4 posições. E aqui essa senha ela só pode ser de 0 a 9. Vocês concordam comigo que não dá muito trabalho testar todas as possibilidades aqui? Então, eu sei que são 4 dígitos. Aqui só é de 0 a 9. Então, se eu começar a testar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, uma hora eu acho as 4, não acho? Então, isso para a pessoa fazer, o humano fazer, até dá trabalho. Mas imagine um computador que processa milhões de ciclos por segundo. Rapidamente, você piscou o olho e ele descobriu qual é a senha. Porque a quantidade de possibilidades aqui é pequena. Então, essa aqui era mais ou menos aquela senha web ali. Agora, imagine, pessoal, que a senha ela melhorou. Agora ela tem 8. E agora eu já aceito letras e números. Agora a quantidade de combinações possíveis aqui aumentou muito, aumentou? E agora eu tenho 8 locais diferentes e agora eu aceito letra e número. Ficou muito mais difícil. E essa última aí, ó, imagine que seja assim, ó. Você pode botar os mesmos 8 aqui, só que agora eu aceito letras, maiúsculas e minúsculas, aceito números de 0 aqui a 9 e aceito caracteres especiais, tipo arroba, sustenido, ponto de interrogação. Então agora ficou muito difícil descobrir a senha dessa rede aqui, porque a quantidade de combinações possíveis aumentou exponencialmente, ok? Então, o que a gente tem no WPA2 é mais ou menos isso. Você vai botar a senha lá no seu Wi-Fi, você pode botar a senha numérica, alfanumérica, pode botar arroba, a hashtag, o que você quiser. Então, o comprimento da senha ficou maior, a quantidade de símbolos possíveis ficou maior, logo aumenta exponencialmente a dificuldade do cara descobrir isso aqui tentando combinações, tá? Na informática, pessoal, a gente chama esse método de tentativa de quebra de força bruta. O que é força bruta? É usar a capacidade de um computador para testar todas as possibilidades existentes para um dado, tá bom? Beleza? Tudo isso aqui de tecnologia para o cara botar a senha 1, 2, 3, 4, né? Ou 0000. O povo bota isso, né? Quando não bota o nome do filho, né? Quando não bota o nome da filha, é assim que acontece. Então, pessoal, saibam que as pessoas que tentam fazer invasão de rede, eles já têm uns algoritmos que testam justamente. Existe lá um grupo de senhas que são as senhas mais utilizadas no mundo, as que mais se repetem. Aí, obviamente, quando o cara vai tentar fazer uma invasão, ele testa primeiro essas que são mais comuns. 1, 2, 3, 4, 0000, 4321, a data de nascimento do cidadão, tá? Então, por isso que hoje você utilizando celular, computador, geralmente você recebe muito esse feedback da própria máquina. Ó, tua senha não é segura. Eu não sei se vocês já tentaram se cadastrar em algum portal, em alguma coisa. Eventualmente você bota uma senha e ele diz, ó, essa senha aqui não é segura. Você tem que botar tal coisa. Bota uma letra maiúscula, bota uma letra minúscula. É justamente porque o pessoal, a grande maioria das pessoas, eu acho que nem usava senha, acha senha chato, né? Mas é importante, beleza? Vamos lá, pessoal. Pode continuar. Deixa eu ver que horas são aqui para mim me situar, se eu estou indo rápido ou devagar. Então, ó, agora, pessoal, a gente vai ver aí uma série de equipamentos de redes, tá? Alguns bem antigos, eu não sei por que continuam sendo cobrados, tá? Mas se são cobrados, a gente tem que ver. Primeiro equipamento aí, pessoal, são os cabos. Alguém identifica esse cabozinho aí? Alguém já viu esse cabo? Não diga que não viram, não, que eu vou me sentir um museu aqui. Não é possível que vocês não tenham visto esse cabo. Esse cabo é o chamado cabo coaxial, pessoal. Ele já foi utilizado para a internet, tá? Lá nos primórdios. Hoje em dia ele não é mais utilizado para a internet,
mas ele segue sendo muito utilizado para transmissão de vídeo, né? Quando você tem antena. Você, geralmente, por exemplo, você tem aquela antena da Sky, por exemplo, ela tem um cabozinho igual esse, enrosca atrás do seu receptor, ou até mesmo uma antena parabólica. Você tem aquele cabozinho que você tira, você tem aquela cabecinha, você vê a pontinha dele nesse filetezinho aí. Então, esses cabos aí, pessoal, é o, é o vovô dos cabos lá da internet, de conexão de internet. Antigamente a internet era transmitida através desses cabos. Como vocês podem imaginar, eles foram substituídos porque são muito lentos, né? Perdão. Então, pessoal, a gente tinha dois tipos aí. A gente tinha o coaxial grosso e o coaxial fino, tá? Tá escrito ali. Hoje em dia, pessoal, esses cabos, como eu falei, não são mais utilizados para montagem de redes de computadores, tá bom? A única utilização que a gente ainda faz desses cabos aí em redes LAN é quando você tem justamente aquela boa e velha internet a rádio, ainda existe antenas a rádio que o sinal desce para o computador através de um cabo desse, tá? Ainda existe, é pouco, mas ainda existe. Pode passar. Lembrando, o nome daquele cabozinho lá, cabo coaxial, beleza? E esse aí é o cabo que a gente utiliza hoje em dia. Todo mundo já viu atrás do computador aquele cabozinho azul ou preto, né? Geralmente fica ligado no computador junto com uma luzinha piscando. Esse cabo aí, pessoal, é chamado de cabo par trançado. Bom, o nome desse cabo aí é par trançado. E por que que ele tem esse nome? Porque ele tem uma malha e dentro dessa malha nós possuímos 8 fios que são trançados aos pares, tá? Então por isso par trançado, ó. Vocês olharem aqui, vocês vão ver, ó. Tem um cabo azul e dentro eu tenho 8 cabos mais finos. E eles vêm trançados de 2 em 2, ó. Trançado mesmo, assim, ó. Feito essas voltinhas. Por isso que a gente chama de par trançado, tá bom? É formado por 4 pares de fios coloridos que se entrelaçam pela extensão do cabo. Possui segmento de 100 metros e utiliza um conector chamado RJ45. Isso aqui é importante, tá, pessoal? RJ45 é o conector do nosso cabo de rede. Vocês conseguem identificar onde é que está aí esse conector? Nesse slide, onde é que está o conector aí? É a chamada cabecinha que a gente chama, né? Então, essa cabecinha lá que possui 8 espacinhos lá. Então, ali tem uns filetes dourados ali, né? De metal, são 8. Então, cada contato ali é um cabinho desse que vem dentro. Esse aí, pessoal, ó, RJ45. Tem outro que o pessoal costuma utilizar, que é esse aqui, ó. Cai em prova também. RJ11. Vocês já viram telefone fixo? Tem um plugzinho igualzinho esse aí, né? Só que ele é um pouquinho mais fino, né? Aquele mais fino é o RJ11. Esse maior é o RJ45, tá? Volta aí, por favor, ainda faltou uma questãozinha só lá. Então, pessoal, esse cabo para trançado, ele pode ser com ou sem blindagem. Beleza? Então, pessoal, ó, o que é o padrão UTP? Cabo para trançado, UTP. Sem blindagem. Ok? E eu tenho o STP, que é o com blindagem. Vou já explicar para vocês o que é, porque é que é importante. Mas aqui vocês lembram, pessoal, ó, STP. Ó, super, tá? O cabo é blindado, é um super cabo. Ó, super cabo aqui, é um cabo, é o mesmo UTP, só que com blindagem. Pessoal, essa blindagem, por que ela é importante? Os sinais de internet, né? Os sinais que correm nesses cabos, eles estão sujeitos à interferência. E uma interferência muito comum que a gente vê muita gente fazendo essa ligação é quando você tem um cabo desse aí e ele passa dentro da parede, no mesmo conduíte onde você tem um cabo de eletricidade, por exemplo, cabo de energia. A sua rede elétrica, né? Então, a eletricidade interfere no sinal, tá? Então, primeiro não é recomendado fazer isso, mas por isso saiu o cabo STP, que esse cabo
entre os pás trançados e a malha externa, ele tem um revestimento ali, que é uma blindagem, justamente para evitar interferências externas, tá? Então, o cabo STP ele é superior, porque como ele não tem interferência, logo ele não degrada o sinal. Então, ele vai ser sempre um pouco mais eficiente do que o UTP, consequentemente também mais caro, tá? Então, o cabo pá trançado pode ser UTP ou STP. O UTP não tem blindagem, é um cabo comum, e o STP é um cabo super, né? É um cabo que possui uma blindagem interna que vai fazer um isolamento entre o sinal de internet que corre dentro do cabo e o meio exterior que possivelmente poderia fornecer aí algum tipo de interferência. Beleza? Cabo pá trançado, dois tipos aí, UTP e STP. E as conexões, geralmente você usa o RJ45, que é aquele conectorzinho branco ali. Pessoal, isso aí é o terror do cabo que monta rede. Porque esse cabo, esse conectorzinho ali, ó, você só tem uma chance de acertar. Porque ele é crimpado com alicate. Se você botar errado e ele não funcionar, você tem que cortar, jogar a cabeça fora e fazer outro. Não tem como desfazer. Ou você acerta, ou tem que jogar aquele conector fora. Eu trabalhei, quando eu vim estudar aqui, eu trabalhei em uma empresa de informática aqui, que isso era tão comum que o dono da loja descontava do técnico. Cada cabo que você errasse, a cabecinha que você perdia descontava do seu salário. Aí pensa aí como é bom crimpar esses cabos aí. Quando o cara pegava o alicate, já começava a escorrer o suor, assim, ó. Mas aí com a prática você aprende, tá? Mas tem isso. Você errou, tem que jogar fora, não serve mais. Porque como ele é pressionado aquilo ali, não tem como você voltar aqueles filetes. Então você só tem uma chance para acertar. Pode passar. Beleza? Pessoal, e esse aí, ó. Esse aí é o que a gente tem, é o bam bam bam, né? Hoje em dia, quando o cara pergunta assim, fulano, lá em tua casa dá para assistir Netflix, o cara diz, meu amigo, lá em casa a internet é de fibra, né? Aí pergunta a ele qual é a fibra, o que é a fibra. Não sei, mas é de fibra lá. Eu ouvi dizer que é rápido. Então, pessoal, ó, essa aí é a nossa chamada fibra óptica, bom? E qual é o trunfo desse cabo? Qual é o trunfo desse equipamento que faz ele ser tão rápido? Que é o sonho de consumo de todo mundo que quer ter internet rápida, é ter uma internet de fibra óptica. Pessoal, vocês estão vendo o que é a fibra óptica aí? Não dá para vocês verem, né? A fibra óptica é só essa partezinha mais, esse filetinho mais fininho que vocês estão vendo lá. Todo o resto de camadas preta e amarela e cinza aí, tudo mais aí é só blindagem, tá? Vou explicar a vocês por quê. A fibra óptica, pessoal, basicamente é um vidro que foi esquentado e esticado até virar um filete de vidro micro. Vocês podem imaginar que se você triscar é suficiente para ele quebrar, né? É um vidro muito fino. Por quê, pessoal? Porque quando você tem uma internet que os dados chegam via fibra ótica, o dado da internet é convertido em luz e aí a luz viaja no vidro. A velocidade da luz é a mais rápida que a gente conhece, né? É por isso que a internet, a transmissão via fibra ótica é tão rápida. É porque a fibra óptica é um vidro e o sinal é convertido em um pulso de luz, tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo, pessoal, ao redor aí é só proteção para que não se quebre aquela partezinha, aquele filetezinho minúsculo que é a nossa fibra, tá? A nossa fibra óptica. Então, é um cabo que transmite os dados através da luz e é utilizado para conectar redes de longas distâncias, tá bom? Vocês já vão ver uma coisa bem interessante agora. Passa aí, por favor. Alguém já ouviu falar aqui em backbones? Não, né? Mas a gente sabe que se eu estiver lá no Japão amanhã não dá tempo, né, pessoal? Tem que só se eu viajar num jato supersônico. Mas suponhamos que semana que vem eu não dou aula aqui a vocês, que eu estou lá no Japão, vocês vão mandar uma mensagem para mim no celular, né, no grupo, e eu vou receber lá no Japão, né? Isso é comum, é um ponto pacificado. Todo mundo sabe que acontece isso.
Mas ninguém se pergunta como é que isso é possível. Por onde é que essa informação viaja? Para dar a volta no globo e chegar lá no Japão. Então, pessoal, isso aí só é possível porque nós temos uma estrutura que conecta a internet chamada de backbones. Backbone significa espinha dorsal e é o termo utilizado para identificar a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da internet passam. É essa estrutura aí que permite que a internet seja viável. Então, ó, é uma rede responsável por enviar e receber dados entre as cidades brasileiras ou países de fora, tá? Para que a velocidade de transmissão não seja lenta, o backbone utiliza um sistema de dividir para conquistar. Divide a grande espinha dorsal em várias menores. Passa aí para mim, para vocês verem que interessante. O que é que vocês acham que esse mapa do lado esquerdo aqui, o que é que vocês acham que é cada uma dessas linhas coloridas que vocês estão vendo? Observem que nós temos aqui a América lá, a África aqui, a Ásia do lado de cá. Vocês estão vendo esses vários fios coloridos aí, né? Esses vários traçados coloridos. O que será isso? Cada fio desse aí, pessoal, é um backbone. Cada fio desse aí é um cabo que atravessa o oceano, ligando os continentes. Parece impossível a gente acreditar que isso exista, né? Lembra que eu tenho satélites, eu tenho outros meios de comunicação que me permitem ter uma WAN sem fio. Mas a grande estrutura da internet, por onde as informações realmente trafegam, é esses grandes cabos submersos que dão a volta no planeta. Tá? Então, basicamente, todo o tráfego de internet do mundo corre através desses cabos submersos. Tá joia? Então, a localização precisa, pessoal, desses cabos é mantida em segredo. Porque se não fosse, a gente poderia, por exemplo, tentar atacar um cabo desse aí e isolar um país do mundo. Tá? Vocês sabem que em países como a Coreia, por exemplo, grande parte da internet é limitada, né? Você só tem acesso a páginas que o governo libera, né? Como é que ele bloqueia isso? Ele bloqueia na entrada de dados lá, os backbones. Então, lá eles filtram e você só acessa o que o governo permite. Não é o nosso caso aqui, né? Então, pessoal, ó, vejam ali, se vocês observarem bem no centro, tem um cabozinho ali que sai de Fortaleza que liga o Brasil ali a pontinha da África lá. Dá para vocês identificarem aí. Tem um backbone que chega em Fortaleza, aqui bem pertinho da gente. Obviamente a posição é resguardada, né, para não ter ataques. E também não é tão fácil você conseguir quebrar esses cabos. Passa aí para mim ver, se eu coloquei a imagem que eu pensei que eu ia colocar. Pronto. Então, pessoal, esse primeiro da esquerda é o cabo. Esse do meio aí é um navio que está passando um backbone. Dá para vocês verem que ali tem tipo um carretel no meio do navio ali. Então ali o navio vai andando e esticando o cabo. Aquela foto lá na direita é o pessoal, os funcionários soltando o cabo no mar. Dá para ver lá, ó, a grossura do cabo lá. Então esse cabo aí, esses cabos aí, eles interligam os continentes. Obviamente a gente tem redundância, né? Ou seja, tem mais de uma maneira. Se um cabo desse quebra, tem que ter outro, um caminho alternativo para que a informação atravesse, né? Senão seria muito fácil. Quebrava um cabo desse aí e aí pronto, cortava a internet, né? Acabava a comunicação. Mas basicamente é isso que faz a internet funcionar. São cabos submersos que trafegam, atravessam os oceanos, ligando os continentes, tá? E é por aí que passa todas as informações. Eu acho que eu não pus, pessoal, a foto aí, acho que não tá. Mas uma vez, volta por favor, uma vez o aluno me perguntou por que esse cabo tem tanta blindagem, né? Tem uns vídeos, uns tubarões no fundo do mar mordendo o cabo. É por isso que são blindados dessa forma, tá? Porque eles têm que resistir a um eventual ataque, né? Não só de um tubarão, mas eventualmente uma bomba, um ataque terrorista, né? Beleza? E além de tudo, pessoal, esses cabos são caríssimos e as ferramentas para trabalhar com eles são muito caras também. Você já imaginou você ter que fazer um reparo em um cabo desse que está no fundo do mar a 2.000 metros de profundidade? Como é que precisa ser feito, né? Tem que ser feito com robô, porque
o humano não consegue chegar lá por causa da pressão e tal. Então, basicamente, essa estrutura aí é o que permite que a internet funcione. Tem cabo no fundo do oceano aí que interliga todos os continentes ao redor do globo, né? Parece até impossível a gente acreditar que isso, mas isso veio sendo construído ao longo dos anos, né? A internet começou a ser desenvolvida na Guerra Fria, foi o governo dos Estados Unidos quem começou a desenvolver, e aí quando acabou a Guerra Fria, eles entregaram a estrutura, e aí essa estrutura vem sendo aumentada desde então, né? Pode passar. Beleza? Deu para entender, pessoal, o que são os backbones? Tranquilo, né? São grandes cabos submersos que interligam aí os continentes e permite basicamente que a gente consiga trocar informações ao redor do globo. Bom? Então, pessoal, agora mais alguns equipamentos de rede, tá? Primeiro, a gente tem o mais fundamental de todos, que é a nossa chamada placa de rede, tá? Também chamada de adaptador de rede, interface de rede ou NIC. Cuidado com esse termozinho aí que pode cair na prova lá e geralmente o pessoal não conhece. NIC, Network Interface Connection. Joia? Esses aí, pessoal, são os mais antigões aí. A gente ainda consegue ver, por exemplo. Vocês estão ligando o nome à pessoa? Vocês estão olhando para essa placa da esquerda aqui? Vocês ligam o nome à pessoa? Já viram ela funcionando em algum lugar? Dá para vocês... Ela tá solta, né? Tá a placa sem o computador, mas dá para vocês entenderem onde é que tá esse equipamento aí? Aí fica na... esse equipamentozinho aí, ó, tem um bem aqui funcionando nesse momento, ó. Tô vendo ele daqui. E isso é aqui, ó, nesse pontinho lá, ó, que entra justamente quem? O cabo de rede com o conector. Então eu tenho o cabo aqui, tenho o meu cabo aqui com o meu conector aqui. E aqui nessa placa, se vocês observarem bem, a gente tem aqui a entrada, tá? Por que é que a gente às vezes não liga o nome à pessoa? É porque aí vocês estão vendo ela separada do computador. No computador, no dia a dia, essa partezinha verde lá, ela tá toda para dentro da máquina. Você só vê ela em pezinha assim, aqui tem aquelas duas luzinhas que ficam piscando, tá? Então, pessoal, essa aí é a com fio. E tem aquela outra lá, ó, que você bota atrás do computador e tem a anteninha, né? Essa ali é a sem fio. Só, pessoal, que essas aí são apenas as que a gente utiliza nos computadores, né? Inclusive, hoje em dia, os computadores, os notebooks, eles não têm isso aqui do lado de fora, né? Eles já têm a placa sem fio deles, são placas internas, tá? Assim como no nosso celular, né? Mas a princípio, pessoal, nenhum dispositivo se conecta em uma rede sem ter uma placa de rede, tá? A diferença é que aí eu coloquei exemplos de placas mais antigas, porque se eu colocasse uma placa de um celular aí, ia ser impossível de vocês. Ninguém nunca viu, né? A não ser quem trabalha desmontando o celular todo dia. Mas todo computador, todo tablet, todo celular, sua televisão, todo equipamento que se conecta à rede, obrigatoriamente ele tem que ter uma placa de rede. E é essa placa de rede que capta o sinal que vem da rede, podendo essa placa funcionar através de um cabo ou através de um sinal que chega sem fio, tá? Mas todo dispositivo precisa ter uma placa de rede e ela pode ser chamada lá na prova de várias maneiras, né? Placa de rede, adaptador de rede, interface de rede ou ainda NIC, que é a abreviação do nome em inglês, tá bom? Cada equipamento no mundo que quer se conectar à internet, ele precisa ter uma placa de rede. Aliás, a qualquer rede, não só a internet, tá bom? Tranquilo isso aí também. Beleza? Agora vamos para o outro mistério, mais um mistério das redes. Deixa eu ver que horas são. Acho que o Leonardo vai dar continuidade de 8h30, não sei se ele ainda. Então, pessoal, ó, mais um mistério aqui para vocês resolverem. Vamos lá para o nosso exemplo do WhatsApp, né? Eu tenho aqui cidadão brasileiro aqui com um telefonezinho qualquer aqui.
Tem um amigo dele aqui que está em outro local da mesma cidade, tem um telefone, né? Aí o cara manda um WhatsApp daqui e chega, né? Eu pergunto a vocês, como é que é possível? Como é que esse celular envia uma mensagem, essa mensagem chega aqui baseada em quê? Como é que ele acha? Não tem um fio ligando eles dois, ele acha como? Como será que essa mensagem chega? Ninguém para se perguntar isso, né? A gente só manda e recebe, está funcionando, está legal. Tem aquele ditado na informática que diz, está funcionando, não mexe. Deixa aí. Se mexer, vai dar ruim. Então, pessoal, o que é que acontece? Quando meu pai namorava com minha mãe, ele mandava carta, né? Não tinha WhatsApp, mandava carta, né? Como é que essa carta chegava? Como é que meu pai botava uma carta no correio e o carteiro conseguia entregar essa carta? Essa carta chegava porque ela tinha um endereço. Não é assim? A carta é endereçada. Até hoje, a gente não usa mais o CEP, por exemplo, para enviar cartas, mas a gente ainda recebe encomendas postais, né? A gente faz compras de internet e essas compras chegam lá na nossa porta. Como é que o carteiro sabe aonde é que ele tem que entregar? Porque aquele pacote tem um endereço, tá? E nas redes, pessoal, não é diferente. Tudo que trafega na rede, a gente chama inclusive de pacote. Ele costuma ser, na literatura, costuma sempre aparecer assim, ó. Fazendo uma referência aos envelopes de cartas, né? Então a gente chama isso de pacote. E esses pacotes, eles precisam ser endereçados, tá? Porque se eles não tiverem endereço, não é possível entregá-los ao destinatário, tá? Então, da mesma forma que a gente tem endereços postais, nós temos endereços eletrônicos aí, endereços nas nossas camadas de rede, bom? E o primeiro endereço, pessoal, pertence justamente àquela placa de rede que a gente viu. Lembra que a gente viu placa de rede no slide anterior, né? Cada placa de rede, pessoal, ela tem um endereço que a gente chama de endereço físico. Endereço físico. E esse endereço aí, ó, é chamado de MAC. Então eu tenho aquela placazinha lá, então aquela minha placazinha lá. Essa placa aqui, ela possui aqui um endereço. E esse endereço aqui, endereçozinho físico, a gente chama de MAC. Cada placa de cada dispositivo que se conecta na rede no mundo tem um endereço desse aqui, único e exclusivo. É muito importante que seja único e exclusivo, né, pessoal? Porque senão eu não consigo fazer entrega. Se o carteiro pega um pacote, ele chega na rua e tem duas casas 42, como é que ele sabe em qual casa ele entrega? Ele só teria aí duas opções. Ou voltar com o pacote e não entregar a ninguém, ou correr o risco de entregar errado, tá? Então, é muito importante que os dispositivos que estão conectados nas redes, eles possuam endereços únicos. E esse primeiro endereço aqui, o primeiro de todos é o nosso chamado MAC, que é de Media Access Control, beleza? Ele é utilizado, pessoal, para identificar fisicamente a placa de rede. Cada dispositivo no mundo que se conecta a uma rede, ele precisa ter uma placa de rede. Cada placa de rede precisa ter um endereço de MAC que é único, imutável e intransferível. Ok? Então, pessoal, o que é que a gente precisa saber sobre o MAC? O que é que cai na prova nos finalmente mesmo? Primeiro, que ele é um endereçamento. Segundo, pessoal, que ele é um endereço físico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele vem gravado na placa, tá? Quem aqui já possuiu qualquer transporte sabe que carros e motos têm um número que a gente chama de número de chassi. É assim? Esse número ele vem gravado lá no metal no carro, não é isso? E aquele número nunca pode mudar. Então, desde quando você compra, desde quando o carro sai da fábrica até um dia que ele for para um desmanche, aquele número não pode mudar, tá? Inclusive é crime a adulteração, né? Você adulterar aquele número ali constitui crime. Por quê? Porque é uma forma de identificar exclusivamente aquele veículo no mundo, ok? Então, o endereço de MAC, ele possui as mesmas características de um chassi de um veículo. Ele é único, gravado fisicamente, imutável e intransferível, tá bom? Então, esses endereços aí, eles são gravados no que a gente chama de ROM,
não é muito importante isso para vocês, tá bom? Então, esse endereço é único. Cada placa possui seu próprio endereço e ele é utilizado para que eu possa fazer o encaminhamento aqui de conteúdos quaisquer, né? Mensagens, WhatsApp, e-mails e etc. Ok? Esse é o primeiro endereço que a gente vê em redes. Beleza? Dúvidas sobre o Mac? Tá? Então vamos para o segundo. Esse aqui todo mundo já ouviu pelo menos falar. Todo mundo já ouviu falar de IP, não já? IP é o mais conhecido deles, tá bom? E também é o que cai mais em prova, tá, pessoal? Então, ó, IP é a abreviação de Internet Protocol. E toda máquina que está na internet se distingue das demais porque ela tem um IP único. Então, além do MAC, nós temos o endereço de IP. Esse endereço de IP, pessoal, ele é utilizado para N coisas. Basicamente, para entregar conteúdos e para fazer rastreio em determinadas situações. Por exemplo, o cara tá. Como é que vocês já se perguntaram como é que o cara comete um crime na internet? Como é que a Polícia Federal chega até ele? Como é que sabe que foi ele que fez aquilo ali? E o cara divulgou um arquivo com pedofilia, por exemplo. Como é que a polícia chega que foi daquele computador ali, daquele local ali, que saiu aquele conteúdo? É através do IP, tá? Agora, pessoal, vou passar por uma coisa aqui para vocês. Geralmente, quando eu passo isso, o pessoal fica meio assustado, tá? Não se assustem, não. É bom vocês ficarem sabendo. Lá no começo da aula, pessoal, nós falamos sobre quem? Sobre um cabo chamado ISP, que é o provedor, né? Então, o que é que acontece, ó? Eu estou aqui no meu computador. Meu computador aqui, ele possui um IP. Vamos supor que esse IP seja 192.168.0.1. Aqui, eu tenho aqui o meu ISP. Eu me conecto através dele, tá? E aqui nós temos a internet. Então, a internet, aqui eu tenho outra rede aqui. Outro computador qualquer. Então, pessoal, como é que funciona? O meu ISP, quando o cara tem um provedor de internet, ele ganha um pacote de IPs, certo? Para quê? Aí cada cliente dele que se conecta, ele passa um IP para aquele cliente, certo? Entendido até aqui? Quando você faz um tráfego na internet, pelo número de IP que você está acessando, é possível saber quem é seu provedor. Porque o IP que você está usando faz parte do grupo de IPs que esse provedor aqui é dono, tá? Então, como é que a Polícia Federal faz? Ela identifica primeiro quem for o IP daquele tráfego. Aí ele pega, opa, o IP é esse aqui. Quem é o responsável por esse IP? Aí quem é? O provedor. Aí o que é que a polícia faz? Mandado por mandado para o provedor e diz, ó, nessa data aqui, nessa hora aqui, eu quero que você me diga quem era que estava usando esse IP. Aí o provedor tem. Aí o provedor está aqui, ele diz, pois agora eu quero endereço completo. Aí tu tá em casa dormindo, 5 horas da manhã, toca a campainha, é o padeiro? É o leiteiro? Não, é a polícia, tá? Então, pessoal, isso aqui implica dizer uma coisa. E é isso que o pessoal fica com medo quando eu digo nas aulas. Teu provedor sabe tudo que tu acessa, que hora tu acessa, quantas vezes tu acessa. Tem muita gente que vai acessar ali determinados conteúdos duvidosos, aí ele faz o quê? Aba anônima, né? Janela anônima. Aí o cara acha que porque está na janela anônima, ninguém nunca vai saber o que ele acessou. Só que isso não é verdade. Teu provedor sabe de tudo, porque o teu acesso passa por ele. Tudo que tu recebe passa pelo teu provedor e tudo que tu envia passa pelo teu provedor também, tá? E é com essa estrutura aqui que a gente consegue, por exemplo, combater crimes que acontecem na internet, tá? Óbvio, existem maneiras de maquiar esse cenário aqui, existem, mas não são muito simples e sempre tem uma maneira de se descobrir, tá? Então, a diferença do IP para o MAC é o seguinte: o IP, pessoal, ele pode mudar, tá legal? Porque, ó, vamos supor
o MAC nunca muda. Vamos supor que esse provedor tenha 10 endereços. Lógico que não são 10, né? Vamos supor que seja 10. Tu conectou na internet aqui, ele te deu 1. Ele ficou com quantos? 9. Ok? Então, quando tu desconecta, o que é que ele faz? Pega de volta e ele voltou a ficar com 10. Então, o IP muda por quê? Porque quando você desconecta, o teu provedor pode pegar aquele IP para entregar para uma outra pessoa. Compreendem isso? E aí, depois, quando você se conecta, ele não te dá mais aquele que tu usou, ele já te dá outro. Então, o IP, ele muda, mas o MAC não. Então, essa é a primeira diferença, tá? O IP, ele só vai ser atribuído para você quando você faz a conexão na internet. Na hora que você conecta, você recebe um IP para trafegar, tá? Então, é por isso que ele muda. Toda vida que você conecta novamente, você vai receber um IP diferente, tá? O MAC nunca muda e o IP muda. E o IP é responsável pela identificação do remetente e do destinatário. Então, sempre que vem um pacote aqui, pessoal, ó, sempre que vem um pacote aqui, junto com as informações do que tu enviou, tem um IP aqui do remetente, pode ser 201.10.5.5.4. Tem aqui o IP do destinatário também, que pode ser 192.68.0.1. Então, o IP, pessoal, ó, ele é utilizado para endereçar os pacotes. Ele tem sempre o endereço de quem enviou e de quem deve receber. E é por isso que a gente consegue mandar mensagens indo e vindo na internet. O que é que a gente precisa saber sobre IP para a prova? Primeiro, que é o que endereça, né, o que distingue os computadores na internet. Segundo, que ele é mutável, ele pode mudar a cada conexão, né, ele muda entre as conexões. E basicamente, pessoal, a gente tem dois tipos: IPv4 e IPv6. São as categorias de IP que nós temos hoje, tá bom? Passa para mim, por favor, para a gente entender que isso é muito importante. Então, pessoal, ó, a gente tinha especificações de IPv4. Então, o que era? Como era essa especificação? Era uma reserva de números aí com 32 bits. Ah, Tiago, esse negócio de bits de novo. De novo. Mais na frente a gente vai entender tudo isso, como é que funciona esses bits aí, tá? Mas a princípio, o que é que a gente precisa saber? Esses 32 bits do IPv4, vocês precisam saber disso, tá? IPv4, 32 bits. O que isso quer dizer? Quer dizer que com 32 bits eu conseguiria 4 bilhões de endereços diferentes, ok? Lembra, todo mundo que conecta na internet precisa ter um IP, e esse IP precisa ser único, ok? Com o IPv4, o máximo que eu conseguiria ter de IPs distintos seriam 4 bilhões. É muito, pessoal, isso? 4 bilhões de IP? Muito ou pouco? Se fosse dinheiro era demais, né? Mas para IP, pessoal, vocês têm que lembrar que cada dispositivo de cada pessoa no mundo que se conecta à internet, ele precisa ter um IP. No mundo. Aí agora, 4 bilhões parece muito, já não parece tanto, né? Lembrando que tem um cara que está em casa, ele tem 2 celulares, um computador, cada um desses dispositivos precisa, ele quer navegar em tudo. Então, às vezes, um usuário está ocupando 3 IP, por exemplo, ao mesmo tempo. E eu só conseguiria ter 4 bilhões de IPs únicos. Então, esse foi o motivo pelo qual o IPv4 está morrendo. Porque a capacidade de endereçamento dele se tornou pequena, dado o grande número de pessoas conectadas na internet que a gente tem hoje. E aumentando, né? Cada dia que passa, o número de pessoas conectadas à internet aumenta. Então, ó, o que é que a gente precisa saber sobre o IPv4? Foi o primeiro, tá? Foi o primeiro endereço de IP que a gente teve. Ele podia gerar até 4 bilhões de endereços. Está sendo descontinuado porque está se tornando insuficiente. A gente precisa saber, pessoal, duas coisas. Ele tem 32 bits. E a gente também precisa entender mais um pontinho aqui que eu vou passar para vocês. Então, o que são bits, pessoal? Ó, passar para vocês rapidamente. Todo sistema computacional, tudo que vocês veem no computador de vocês,
para o computador, para os sistemas, ele é zeros, uns. Ok? Tudo no seu computador. Você está vendo uma imagem, né? Para você é uma imagem. No computador, ele enxerga aquilo ali como 0 e... Ok? Cada dígito desse aqui, cada 0 e cada 1, a gente chama de bit. Ok? Beleza? Então, ó, 32 bits. Não está dizendo ali que é 32 bits, ó. Vocês estão vendo esse ponto de 0 e 1 aí embaixo, ó. Se vocês contarem, vai dar exatamente 32. Ok? Então, para o computador, um endereço de IP de 32 bits é aquilo ali que vocês estão vendo, ó. 0100100101, 32 bits, ou seja, 32 zeros e uns. Ok? Por que eu estou explicando isso, pessoal? Porque a banca, às vezes, costuma mexer com IPs fazendo conversões de unidade. Vocês já vão entender. Então, pessoal, ó, quando eu estou na escala, por exemplo, de peso. Eu tenho 1 miligrama, né? Aí depois eu vou para quilograma. Aí eu posso ter tonelada, né? Assim que a escala cresce. A escala de tempo, eu tenho segundo, minuto, hora, né? Assim, dia, semana, mês. Então, na informática a gente também tem escalas. Então eu começo do bit, depois do bit eu tenho byte, já ouviram falar em byte? Depois do byte eu tenho kbyte, já ouvi falar em kbyte. Depois eu tenho megabyte. Depois eu tenho gigabyte e assim vai. Ok? Então, onde é que a gente vai chegar aqui, pessoal? Ó, eu tenho, cada 0 em 1 é um bit. Quando eu tenho 8 desses aqui, eu passo a ter 1 byte. Então, 1 byte é igual a 8 bits. Ok aqui? Hoje nós vamos ficar só até aqui, depois a gente vai descer mais. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam isso. O que é que as bancas costumam fazer? Eu sei que o IPv4 são 32 bits, correto? Eu posso dizer que o IPv4, por exemplo, tem 4 bytes. Posso dizer isso? Aí o aluno diz, não é possível, eu estudei, era 32 bits, esse negócio de 4 bytes não existe. A banca fez o que aí? Só converteu a unidade. Se eu tenho 4 bytes e um byte é 8 bits, então eu tenho 4 vezes 8, 32. Ok? Então, depois a gente vai aprender todas essas unidades, tá, pessoal? Não se preocupem, mas eu estou convertendo agora essa primeira unidade, porque para vocês entenderem isso aí, bom? Então, eu tenho que saber que o IPv4 ele tem 32 bits, mas vocês já ficam sabendo que 32 bits é a mesma coisa que 4 bytes, porque se a banca converter a unidade lá na prova, vocês vão saber converter de volta, tá? Então, sobre IPv4, eu possuo lá 32 bits, que podem ser 4 bytes. Foi colocado, está sendo quase extinto, tá, pessoal? Por conta da quantidade insuficiente de endereços, beleza? E aí, como vocês já podem imaginar, o sucessor do IPv4 é o nosso querido IPv6. Passa aí. Então, basicamente, pessoal, o que é que mudou do IPv4 para o IPv6? É que ele saiu de 32 bits para 128 bits. Então, com isso aí, pessoal, vocês conseguem entender que agora a quantidade de endereços únicos possíveis é muito maior, né? Se eu tinha 32, agora é de 128. Então, ele foi criado justamente para resolver o problema de faltar endereço para o povo se conectar na internet, ok? Então, o que é que eu preciso saber sobre o IPv6 para a gente ir para a prova tranquilo? É a versão mais nova do nosso IP, tá? Continua fazendo a mesma coisa, endereçando os computadores, continua sendo a mesma coisa. Mas ele é a versão mais nova e ele subiu de 32 bits para 128 bits. O que permite agora que a gente fique tranquilo durante muito tempo, não vai faltar IP para pessoas que queiram se conectar na internet, tá bom? Então, endereço de IP dividido entre, deixa eu até apagar aqui,
dividido entre IPv4 e IPv6. São as duas versões, tá? Então, sobre IP, a gente possui aqui duas versões. A versão IPv4 foi a primeira versão, está sendo descontinuada e esse IP aqui ele possui 32 bits. Eu tenho aqui a versão mais nova, que é IPv6. E agora eu passei até 128 bits, que me permite ter uma quantidade de endereços muito maior. Ok? Qual é a utilidade dele? Utilizado aí para identificar computadores na rede. Ok? Passei para mim para ver o que nós vemos aí na seguida. Em seguida. Então, pessoal, mais equipamentos de rede, tá? Esse aí, o primeiro, é o hub, beleza? Ok? Vamos lá, vamos entender como é que funciona. Dá para ver aí pela fotozinha, mais ou menos, que ele é um equipamento que funciona com cabo, né, pessoal? Tá ali, ó, os vários slots ali onde a gente vai colocar o cabo. Basicamente, pessoal, esses equipamentos de rede aí a gente chama de concentradores, tá? São três, a gente vai ver todos. Então, o que é um hub? É um dispositivo com a função de interligar computadores em uma rede padrão Ethernet. Quando vocês verem rede padrão Ethernet, pessoal, quer dizer rede com fio, tá bom? Então aqui, ó, como é que funciona isso? Eu tenho um hub aqui, 4, 5, 6 portas. Para que esse cidadão funciona? Basicamente, tá? Então tem um roteador aqui, bota um cabo aqui. E aí eu faço assim, ó. Cabo daqui e um cabo daqui. Eu peguei o meu sinal de internet que vinha daqui, joguei ele nesse equipamento e através desse equipamento eu consigo distribuir para todos os outros que se conectarem neles através dessas portas, tá? Então, por que a gente chama de concentrador, pessoal? Porque ele concentra todo o tráfego de informação. Como assim, Thiago? Então eu tenho aqui o computador 1, 2 e o 3. Se o computador 1 quiser mandar uma mensagem para o 3, como é que ele faz? Ele vem para cá, a mensagem vem para cá para o hub, e o hub vai e procura aqui e via para o 3. Então ele é concentrador, ele concentra tráfego de todas as informações, tá? Toda informação que for trafegar entre esses computadores aqui, obrigatoriamente vai passar por ele, tá joia? Só, pessoal, ó, que esses aí são os equipamentos mais burros que a gente tem numa rede, tá? Inclusive hoje a gente utiliza pouco. Por quê? Porque nas redes eu tenho dois endereços, né? Que a gente já viu. Eu tenho um endereço de MAC e um endereço de IP. Mas o hub, ele não sabe ler nenhum deles. Então chega um pacote lá, o endereço de IP, ele não sabe ler. Então como é que ele faz para entregar a mensagem para todo mundo? Ele usa uma técnica, pessoal, que a gente chama, ó, broadcast. Que é o que? Ele recebe do 1. O que é que ele faz? Como é que ele não sabe se é por 2 ou por 3? Como é que ele garante que o destinatário vai receber? Manda para todo mundo. Basicamente é isso. Se eu mandei por 3 aqui, do 1 por 3, ele manda por 2 e por 3. Vai chegar nesse aqui? Vai, né? Mas vai chegar nesse aqui também que não pediu. Então é por isso que a gente diz que ele é o componentezinho mais burro. E ele faz aqui, ó, mensagem de broadcast, ou seja, toda mensagem que ele recebe, ele envia para todo mundo que está conectado. Todo mundo recebe uma cópia, tá? Por isso que a gente diz que ele é mais burrinho deles, tá bom? Então, pode passar. Aí depois, pessoal, a gente tem um irmão dele que é semelhante, tá bom? Que é o switch. Então, o que é um switch? É a mesma coisa, um concentrador, ou seja, tem a função de interligar computadores em uma rede, recebe os cabos vindo dos computadores, só que agora, pessoal, ele já consegue fazer um outro tipo de transmissão, que a gente chama de unicast, que é exatamente
contrário do broadcast, tá? Ele vai conseguir agora receber uma mensagem do computador 1 e saber que essa mensagem é para o computador 3. Então ele agora vai enviar só para destino específico, tá? Então eles são mais inteligentes que os hubs, porque eles não entendem o IP ainda, mas eles já entendem aí endereço de MAC. Então só isso é suficiente para ele conseguir endereçar as mensagens, tá? Então ele agora sabe, né? Quando ele pega a mensagem que vem do 1, ele olha o MAC que está ali e diz, ó, é do computador 3, então eu tenho que entregar para ele. E assim ele faz, tá? Então o switch é a mesma coisa do hub, concentrador, todos esses aí são concentradores, ou seja, eles concentram a passagem de todo o tráfego de informação, tudo que é transmitido passa por eles, tá? Mas ele é um pouquinho mais inteligente do que o hub, ele consegue ler endereços de MAC, beleza? Então, ele pode aí agora fazer a comunicação que a gente chama de unicast, que ou seja, é do remetente exclusivamente para o destinatário, sem enviar cópias para pessoas aí, para computadores que não tenham nada a ver com aquela conversa ali. Ok? Pode passar. E por último, pessoal, esse aí é o concentrador mais inteligente que a gente tem nas redes, né? Esse é o que a gente costuma ver, que a gente tem em casa. É o chamado router ou roteador, né? A gente chama lá o roteador padrão. Então, ele recebe cabo vindo dos computadores, faz a mesma coisa, né? Concentra todas as informações. Ele também é um dispositivo unicast, ou seja, ele envia a comunicação apenas do destinatário, aliás, do remetente para o destinatário, e ele entende os dois endereços, tá? Ele entende o MAC e o IP. Então, ele é o mais inteligente deles. E aí, pessoal, outra característica do roteador é que é através dele que a gente conecta as redes, tá bom? Ele tem esse nome, pessoal, ó. Por que que o nome é roteador? Porque ele é o equipamento que traça as rotas, ok? Então, como assim, Thiago? Ó, vocês podem entender, pessoal, a internet como se fosse uma malha viária de uma cidade, tá? Então, por exemplo, se eu for sair daqui do IB para mim lá na Praça da Sé, existem N caminhos que eu posso fazer para chegar até lá, não é assim? Eu posso ir por aqui, por ali, entrar lá, entrar lá, mas eventualmente vai existir um caminho que vai ser mais rápido, ou por ser mais perto, ou porque aquela via é uma via que me permite navegar, trafegar em uma velocidade maior. Então, quando eu estou trafegando na malha viária de uma cidade, será que é importante para mim chegar mais rápido? É melhor uma rota para mim que eu chegue mais rápido? Sim, né? Eventualmente eu vou economizar combustível do meu carro, etc. Então, na internet, pessoal, é a mesma coisa. Os pacotes, eles podem trafegar por N rotas, tá? Dependendo da rota, ele vai chegar mais rápido ou não. E quando a gente está falando sobre internet, sobre conexões, é importante velocidade, né? Hoje a gente não quer esperar por nada. Quanto mais rápido eu receber a informação, melhor. Então, onde é que o roteador entra nisso tudo? Ele é quem define qual é a rota que um determinado pacote vai fazer da origem até o destino, tá? Então ele é quem traça por onde aquele pacote vai andar até que ele chegue lá no destinatário. Então, esses outros equipamentos ali, eles são utilizados mais em redes internas. Quando eu tenho redes externas, ou seja, que vão trafegar na internet, aí obrigatoriamente eu preciso ter um roteador, porque é ele quem vai determinar por onde o meu pacote vai andar na rede até chegar ao destino. Legal? Então ele consegue ler aí endereços de IP e de MAC também. É o mais inteligente dos concentradores que nós temos. Dúvidas, pessoal, até aqui? Tá muito rápido? Mais ou menos? Tá rápido, né? Então vamos lá, deixa eu dar tempo para vocês respirarem. É porque são muitas coisas e nós não temos tanto tempo. Mas lembrando, tá, pessoal? Depois da aula, quando vocês. Eu acho que esse material eu mandei em PDF. Eu acho que já está no grupo de vocês, se eu não estiver enganado, né? Então, já está, já? Então, eventualmente, pessoal, quando vocês forem reler a matéria lá, olhar o material, se vocês tiverem qualquer dúvida,
ficar com algum questionamento, pode entrar. Apaguei o telefone. Pode entrar em contato comigo aqui, tá? Através do meu WhatsApp. Na verdade, eu acho que existe mais de um grupo, né? Tinha um grupo das pessoas que estavam todo mundo que estava interessado, mas eu acho que agora já tem um grupo dos matriculados, né? Se não tiver isso, né? Eu acho que já tem um grupo agora exclusivo só de quem efetivamente está matriculado. E aí esses materiais só vão ser distribuídos depois do período gratuito, só vai ser distribuído nos grupos do pessoal que efetivamente se matriculou, tá? Mas de toda forma, tá meu WhatsApp aqui. E quem tiver depois olhando esse material aí, tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Vamos ver se dá tempo pra gente ver mais um conceito. Eu só ia até às 8h30, mas o Leonardo não chegou. Vou ver se eu consigo ficar um pouquinho a mais. Então, pessoal, vamos ver mais um conceitozinho aí. Vai dar tempo a gente ver mais um, tá? Aí eu deixo vocês ir para casa respirar. Eu sei que informática não é a matéria de predileção da maioria das pessoas que fazem concurso, por conta da quantidade de termos em inglês e às vezes não facilita muito a gente aprender, decorar, na verdade, né? Mas vocês vão ver aí que durante as aulas, geralmente, por trás dos termos sempre tem aí um conceito que é simples, né? Apesar do nome geralmente ser difícil. Então, pessoal, ó, isso aí é muito importante, cai muito em prova, tá bom? Que é entender o que são domínios, beleza? Então, ó, um domínio, pessoal, de internet é um conjunto de caracteres que você coloca no navegador para encontrar um site. Então, vamos devagar. Navegador, todo mundo tá ok, né? Todo mundo conhece navegadores. O que é navegador, professor? Navegador é aquele software que eu uso no meu computador quando eu quero abrir um site qualquer, ok? Então, é o meu Google Chrome, o meu Internet Explorer, o meu Mozilla Firefox, tá? Então, quando eu quero abrir um site, pessoal, geralmente eu preciso informar um dado lá, né? Esse dado aí, pessoal, geralmente é o que a gente chama de domínio, ok? Então, lembrem, vamos lá do começo, ó. Lembrem, tudo que está na internet possui um endereço, né? Sim? E esse endereço é o endereço de quê? Endereço de IP, correto? Então, aqui, ó, o que é um site, pessoal? Um site nada mais é do que uma pasta de arquivo dentro de um computador que está na internet. Esses computadores aqui a gente costuma chamá-los de servidores, ok? A gente costuma chamar esses computadores aí de servidores. Então eu tenho aqui a internet. Tenho aqui o meu usuário que está lá na casa dele, fazendo acesso a um site, tá? Então o cara está aqui com o Google Chrome aberto aqui no computador dele e ele quer acessar um site qualquer, o Facebook, por exemplo. Então, para eu acessar o Facebook, pessoal, eu preciso informar um endereço aqui. Esse endereço geral do Facebook, eu acho que se eu não estiver enganado, facebook.com, ok? Ou eu posso acessar, por exemplo, o site da Globo, né, globo.com. Ou N site, qualquer um que eu quiser. Então, esse nome aqui, ó, que endereça um site da internet, é o que nós chamamos de domínio, tá? Por que que a gente diz, pessoal, que ele funciona para um apelido de um IP? A gente vai entender um pouquinho mais na frente isso. Porque, na verdade, quando eu estou acessando um site, o que eu estou buscando é o IP do meu servidor, tá? Só que o que é que acontece? Vamos supor que esse IP aqui, ó, fosse 192.168.0.1. Imagina aí, toda vida que eu tivesse que acessar, vou até apagar isso aqui para ficar mais claro isso. Esse IP aqui, vamos supor que esse IP aqui fosse IP do globo.com. Então vocês imaginem aí como seria ruim a nossa navegação, né? Se
toda vida que eu fosse acessar o site da Globo, por exemplo, eu tivesse que me lembrar que o endereço é 192.168.0.1. Seria muito ruim fazer acesso dessa forma, muito ruim de eu me lembrar. É a mesma coisa, pessoal. A gente pode traçar um paralelo aqui. Você já pensou se a gente não tivesse nome de batismo e tivesse só o número do CPF? Aí tua mãe tá em casa te chamando, aí ela vai chamar, ei, 010 057 308. Então, além de ser mais difícil de você utilizar, seria muito mais difícil de você lembrar. Então você acessa dezenas de sites por dia. Se você tivesse que lembrar o IP de cada um, seria impraticável o acesso. Então, por isso, criou-se o domínio. Domínio é um apelido, tá? É uma forma da gente memorizar de maneira mais humana, né? Aquele endereço ali é uma coisa muito mecanizada. Então, o domínio é uma forma de você lembrar de uma maneira mais humanizada o endereço de um determinado site, tá? A gente só tem que ter cuidado porque a gente vai ver o URL ainda e vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Então, ó, imagine como seria complicado se todo mundo precisasse saber o IP do Facebook. Então, o IP do Facebook, pessoal, ó, é 31.13.85.36. E aí, se vocês tiverem curiosidade, chegarem em casa, abrir o navegador e no lugar de digitar facebook.com, vocês digitarem esse número aí, vocês vão ver que vai abrir o Facebook, tá? Por quê? Porque, na verdade, o site está endereçado no IP, né? O domínio é só uma maneira que a gente utiliza aí para fazer as coisas serem um pouco mais fáceis, tá bom? Passa aí, por favor. Então, a última coisa que a gente precisa saber sobre os domínios, pessoal, é que os domínios eles possuem níveis, tá? Então, ó, domínios de internet são categorizados e divididos em níveis. O primeiro nível é chamado de nível geográfico. Esse nível é representado pelas letras que indicam o país onde está localizado o recurso. Então, pessoal, é muito comum você ter sites, você acessa o nome do site .com.br, né? Então, esse BR aqui é o primeiro nível do domínio. E ele indica que aquele site ali é um site que está hospedado no Brasil, ok? Então, esse aí é o primeiro nível, com exceção dos sites dos Estados Unidos, né? Os sites dos Estados Unidos não tem a referenciazinha do último estágio aqui do domínio, porque foram eles que inventaram essa brincadeira aí, então eles não usam, tá? Então, primeiro nível é o nível geográfico. O ponto .br, por exemplo, indica que um site está no Brasil. Passa aí para mim, por favor. A gente tem também o segundo nível, tá? Que é o nível de categoria. Vai indicar aí qual é o tipo de atuação daquele determinado site. Então, quando eu tenho um site que é .com, geralmente são sites comerciais, tá? Se eu tenho sites de instituições militares, ele já vai ter o .mil. Se eu tenho sites governamentais, sites que pertencem ao governo, ele vai ter .gov. Se eu tenho sites que são de instituições de ensino, eu vou ter lá .edu. Se eu tenho sites de instituições internacionais, .int. E se eu tenho sites que são de organizações que lidam com internet, etc., eu vou ter .net, tá? Então, o segundo nível de domínio, ele se refere à atividade a qual aquele site se destina, tá bom? Então, essas são as básicas, né? .com, .mil, .gov, .edu, .int e .net. E por último, passa aí. Por último, a gente tem o terceiro nível, volta. O terceiro nível que é a representação do site em si, tá? Então, eu tenho o globo, por exemplo, .com, globo.com. Então, tudo o resto aqui são os outros níveis, mas o nome da empresa mesmo tá aqui, tá? No terceiro nível. Então, site de domínio internacional, pessoal, às vezes ele aparece também sem aquela terminologia geográfica, né? Então, globo.com significa que é um domínio internacional, tá bom? Já quando ele tem .com.br, indica que é um domínio aqui regionalizado, né? Localizado no Brasil. Tranquilo? Pessoal, essa parte de domínio aqui
não é tão complexa, né? Tranquilo aqui. São os nomes que a gente dá para acessar endereços de um site, tá bom? Beleza? Acho que a gente vai ficar por aqui hoje. Eu já passei um pouquinho aqui do horário, mas tranquilo. Acho que o Leonardo não pôde vir. Pessoal, eu ainda não sei exatamente, eu não sei se já está definido o calendário certinho, sabe me dizer? Não, né? Então eu não sei efetivamente qual vai ser o dia que vai ficar a nossa aula, tá? Mas nas semanas subsequentes a gente vai fazer das 19 às 21, tá? E aí a gente vai mudar um pouquinho também o formato. Nas próximas aulas a gente vai sempre ter um questionário, tá? Vou sempre trazer um questionário para que a gente faça uma parte da aula com explicação de conceitos novos e aí a gente responda um questionário para fazer correção e debate no final da aula, tá bom? Porque às vezes a aula assim, só expositiva torna um pouco cansativa para vocês, tá? Isso, a gente vai dar sequência. Isso, a gente vai dar sequência. Eu acho que mais uma aula a gente encerra esse conteúdo de redes, pelo menos a parte de redes 1, tá? Aí a gente dá continuidade a esse mesmo material na aula que vem, da semana que vem. Tá joia? Beleza, pessoal. Obrigado. Boa volta para casa aí, bons estudos e até a semana que vem.